Olá pessoal, esse é mais um vídeo sobre o nosso projeto de sensor de umidade de solo com o PIC 16F88 e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o protocolo de comunicação do display Nextion. Então sempre que a gente vai enviar um dado para o display, nós temos que usar esse formato aqui, nn.ppp igual a DDD e seguido de 3 bytes contendo o valor FF hexadecimal, onde NN é o nome do componente, o PPP é o parâmetro a ser alterado no componente e D é o dígito, certo? Então toda a informação deve ser enviada em caracteres ASCII, os valores numéricos devem ser convertidos sempre para o formato BCD e cada dígito deve ser convertido daí para caractere ASCII e enviado à tela na ordem do dígito mais significativo para o menos significativo. E os 3 FF hexas indicam ao display que a transmissão do comando terminou e que ele pode ser executado. Então toda transmissão que você fizer para a tela Nextion, ela tem que ser sempre finalizada com esses 3 bytes aqui com o valor FF hexadecimal ou 255 em decimal. E aqui, só frisando bem, o display só irá executar o comando assim que receber os 3 bytes contendo FF cada byte. Então vamos dizer que você queira mandar o valor 2018 por componente N0. Então, primeiramente, o valor 2018 em decimal corresponde a esse valor aqui em binário e a 07 e E2 hexa. Sempre esse Hzinho aqui no final, pessoal, indica que o número aqui é hexadecimal. Para não escrever 0x, eu escrevo H no final. Então, a primeira coisa a fazer é converter o valor acima, que é esse 2018, para BCD, ou seja, a gente tem que separar cada dígito do valor, de forma que nós vamos ter um dígito para milhar, um para centena, um para dezena e um para unidade. Então o 2 vai ser 0010, aqui 0010, o 0 tudo 0, o 1 é 0001 e o 8 é 1000. Então cada dígito acima aqui ele vai ser armazenado em um registrador. Isso facilita a programação e a própria transmissão de dados para a tela. Podia também, como aqui nós temos, só usamos 4 bits para representar cada dígito, a gente podia usar um registrador para representar a milhar e a centena e outro registrador para representar a dezena e a unidade. Então cada dígito ocuparia um nibble, ou seja, 4 bits do registrador, mas isso aí dificultaria a programação, ficaria um pouco mais complexo e não justifica porque a gente tem aí memória de usuário aí suficiente para colocar cada dígito desse num registrador. Em seguida, a gente tem que converter cada dígito para o formato ASCII, somando a constante 30 hexa ao valor de cada registrador. Feito isso, cada registrador vai conter o seguinte valor. A milhar, então, vai conter o 32 hexa, que é 50 em hexadecimal, esse número em binário. A centena vai conter 30 hexa, que é o 48 em decimal. A dezena vai conter o valor 31 hexa e a unidade o valor 38 hexa. Então, feita essa conversão e sabendo-se que N0 é o componente usado para apresentar um número, ou seja, um valor na tela, e que o parâmetro que queremos alterar é o parâmetro val, temos que transmitir a seguinte string para a tela. N0.val igual 2018. Aqui isso aqui é cada dígito separado nesse formato aqui, seguido dos 3 bytes contendo FF. Então, no exemplo acima, vão ser transmitidos 14 bytes para a tela conforme segue. Então, nós vamos transmitir
um byte contendo o N em caractere ASCII, que é o 6E hexadecimal, o 0, que é o 30 hexa, o ponto, que é o 2E hexa, o V, que é o 76, o A, que é o 61, o L, que é o 6C, aqui é a letra L, para não confundir com 1, o igual, que é o 3D, o 2, que é o 32, o 0, que é o 30, o 1, que é o 31 e o 8, que é o 38, e seguido de 3 FFs. Então, sempre a gente tem que transmitir esse comando aqui em caracteres ASCII, dessa forma aqui. Aqui o nome do componente ele pode ser alterado. Então, cada componente tem um nome padrão. Quando você insere o componente na tela, ele tem um nome padrão. Os campos numéricos eles são nomeados como N. Então, vai ter o N0, N1, N2. Campos de texto vão ser o T0, T1, T2. Barra de progresso J0, J1 e J2. E esses nomes aqui eles podem ser alterados livremente. Então, se você quiser mudar o nome aqui de N0 para, digamos, como nós estamos usando, o nosso projeto é um sensor de umidade, você quer dar o nome para esse componente aqui na tela como umidade, em vez de N0 aqui você vai transmitir a string aqui umidade, ponto val igual a 2018, FFFFFF. Então é só mudar o nome aqui para o nome que você queira dar lá para o componente. E somente os parâmetros destacados na cor verde é que podem ser alterados usando-se o protocolo descrito acima. Então, no exemplo acima, a gente transmitiu um valor para um campo numérico. E como é que funciona se a gente quiser transmitir um texto para um campo de texto? Então, os textos que a gente quiser transmitir, eles vão ter que ser enviados entre aspas. Então, por exemplo, eu quero enviar a string teste para o campo de texto T0. Então, nesse caso, o parâmetro a ser alterado é o TXT. Então, eu vou ter que transmitir essa string toda aqui para a tela, que é o t0.txt, igual a aspas, teste, fecha aspas, e os 3 bytes de finalização. Então, nesse caso acima, nós vamos transmitir 17 bytes para a tela na seguinte ordem. O T, que é o 74, o 0, que é o 30, o ponto, que é o 2E, o T, 74, X, 78, o T, 74, o caractere igual, que é o 3D, aspas, que é o 22, o T, 74, o E, 65, o S, 73, o T, 74, o E, 65, fechando aspas, o 22 e os 3 FFs. Com essa transmissão aqui, nessa sequência aqui, a gente transmite então o caractere texto para o componente T0, que é um componente de texto. Vamos ver agora um exemplo disso aqui, usando o ambiente de programação da tela Nextion, onde ele tem uma ferramenta que é o debug, e a gente consegue visualizar esses exemplos aqui, como é que funciona isso na prática. Esse aqui é o display, é o ambiente de programação do Display Nextion. Então vamos abrir aqui um exemplo. Eu vou pegar essa tela geral aqui, que é uma tela que eu uso para fazer às vezes alguns testes. Então aqui nós temos 2 componentes de texto, T0, T1, 2 componentes de número, N0 e N1, 2 componentes de barra de progresso, que é o J0 e J1, e alguns botões aqui, que é o B0, B1, B2 e B3. Então vamos dizer que eu queira transmitir o número 2018 para o componente N0. Vamos habilitar aqui o debug. Então eu venho nessa caixa aqui e vou digitar N0. Ponto. Aqui ele me abre um menu com todos os parâmetros do componente N0 e eu só posso alterar aqueles componentes que
estão destacados aqui em verde. Então nós vamos pegar o componente val e eu vou colocar igual 2018. Então se eu der um enter aqui, ele aparece o 2018 aqui. Se eu converter isso aqui para hexadecimal, então aqui vocês vão ver os bytes que tem que ser transmitidos para que a tela interprete esse comando e coloque o 2018 no componente apropriado. Então se vocês fizerem a conferência aqui, são os mesmos bytes que a gente tem aqui no nosso exemplo. 6E32E, 6E32E, 76616C, 76616C, 3D 32 30 31 38, 3D 32 30 31 38 e os 3 bytes FF. Então agora vamos dizer que eu quero transmitir para o componente T0 ponto txt, que é a variável que eu quero alterar. Eu quero transmitir a string teste. Então ela vai entre aspas. E aqui aparece então no componente T0 a string teste. Se eu fizer a conversão disso aqui para hexadecimal, então aqui vocês vão ter todos os bytes em hexadecimais que tem que ser transmitidos para a tela via microcontrolador. Então aqui tem outros parâmetros que vocês podem fazer a transmissão. Vocês podem mudar a cor de fundo, a cor da fonte, enfim, todos os parâmetros. Se a gente fechar aqui, por exemplo, vou clicar aqui no componente de texto, ele abre essa janela aqui onde tem todos os parâmetros. Então eu posso mudar a cor de fundo, a cor da fonte, eu posso mudar o tamanho da fonte, eu posso mudar todas essas variáveis que estão em verde aqui. Ele permite que eu faça modificação através de comandos que vêm externo pela serial da tela. Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês isso aqui na prática, já o circuito montado, transmitindo um valor para a tela. Já vou mostrar para vocês como é que eu fiz essas rotinas de transmissão. Aqui podem ser feitos, essas rotinas aqui podem ser feitas de várias formas. Eu vou mostrar aqui, eu escolhi, e vou mostrar também só falar sobre uma forma alternativa. Então esse vai ser o tema do próximo vídeo. Até lá, valeu e tchau!